Mais uma vitória inequívoca do Porto hoje frente ao Rio Ave. O Porto não deu qualquer hipótese aos vilacondenses. Mais uma vitória num estádio onde o Porto perdeu pontos da época passada, depois da vitória de Guimarães e do Gil Vicente e também do Sporting. Agora foi a vez de ganhar ao Rio Ave. O Porto assume aqui a candidatura ao título, é o principal candidato ao título. Faz mais uma exibição com muita intensidade. O Farioli aumenta o seu recorde de vitórias seguidas. Ele nunca tinha tido 5 vitórias seguidas enquanto treinador, na sua curta carreira de treinador. E agora tem a 6ª vitória seguida. Consegue igualar o Vilas Boas e o Josualdo Ferreira, treinadores que conseguiram essas 6 vitórias seguidas nas primeiras jornadas e que foram campeões. E portanto agora, mais uma vitória, mais um sinal forte para o Porto se agarrar aqui com motivação para um campeonato que vai ser longo, para uma época longa, porque, como vimos ainda nesta polémica do vídeo de ontem, em que falávamos no vídeo de ontem daquele jogo do Arouca que foi adiado para segunda-feira, o Porto vai entrar agora num ciclo infernal, numa semana em que vai ter 3 jogos seguidos, terminando essa sequência no jogo contra o Benfica. Mas a equipa do Porto, alheia a tudo isso, entra aqui em campo mais uma vez muito personalizada, muito forte. O Farioli já tinha dito que queria o foco neste jogo e a equipa de facto cumpriu. O Porto contra o Nacional fez um jogo abaixo do esperado, foi o jogo mais fraco do Porto, mesmo assim teve uma vitória também indiscutível no Estádio do Dragão. No entanto, eu acho que esse jogo serve quase como vacina para a equipa entender que tem que estar sempre com os padrões muito altos. Foi muito por culpa dos jogos das seleções e hoje, se havia dúvidas, confirmou-se que realmente foi apenas cansaço que a equipa sentiu, porque hoje volta a entrar com aquela intensidade que nos habituou nos 4 primeiros jogos. O Porto entra mais uma vez com o adversário muito bem estudado. O Farioli, no início do jogo, disse que estudou o Rio Ave, estudou até os jogos deste treinador, todos os jogos da época passada, tinha a equipa muito bem estudada. Às vezes parece exagero, parece bluff, mas depois nós vemos o jogo, como aconteceu contra o Sporting e agora contra o Rio Ave mais uma vez. Vemos como o Porto tem jogadas estudadas, específicas para aquela equipa. E aqui deu muito nas vistas, porque foi nas bolas paradas, nos cantos. O Porto este ano tem sido muito forte em bolas paradas, porque realmente o Farioli prepara muito bem este tipo de jogada, que era mais um dos pontos fracos do Porto nas outras épocas e que agora é um dos grandes pontos fortes. Mas realmente o Porto estudou aqui vulnerabilidades do Rio Ave e marca 2 golos seguidos logo a começar o jogo em 2 cantos, praticamente iguais. Há ali uma estratégia do Porto de colocar os jogadores todos dentro da pequena área. O Varela, essencial a não deixar o guarda-redes sair à vontade, a pressioná-lo sem fazer falta. Aliás, tanto que no segundo golo eu até acho que há falta sobre o Varela. Eu acho que se não fosse golo seria penalti, porque o guarda-redes, já muito incomodado e a ver que vai sofrer o segundo golo, empurra o Varela deliberadamente. 2 cantos marcados exemplarmente bem pelo Gabri Veiga, mas que se vê que foram treinados durante a semana. E acaba por ser o primeiro golo do Pablo Rosário, o grande golo de cabeça. O Pablo Rosário a mostrar ser o jogador da confiança de Farioli, a mostrar porque é que realmente foi contratado. É realmente um polivalente, hoje faz um grande jogo. Também temos que dar um desconto, porque realmente contra o Nacional ele não foi tão forte. Não comprometeu, mas também não foi tão bom como neste jogo. Também porque jogou pelas seleções, porque fez as viagens, fez os 2 jogos pela República Dominicana. Hoje já estava mais fresco, mais intenso. Depois o Samu volta a marcar golo. O Samu precisa de marcar golos nos jogos todos. Nota-se e sente-se a confiança do Samu quando ele marca. Ele relaxa mais e parte para exibições melhores quando marca, principalmente assim no início. Portanto, o Samu é muito bom para a equipa sempre que ele marca golo. E então o Pablo Rosário, que marca então o primeiro golo, desta vez novamente a lateral direito, faz um jogo melhor. Eu acho que ele teve mais solto, atacou mais, recuperou também melhor na defesa. Portanto, ele contra o Nacional parecia ser esse lateral direito, também porque ele está adaptado, ele é um 6, mas parecia que não tinha capacidade de recuperar e hoje já mostrou mais capacidade. Atenção que o Rio Ave, também fruto de sofrer logo 2 golos, não se limitou a defender, tentou sair a jogar, mas o Porto asfixiou completamente e o Rio Ave só conseguiu fazer algumas jogadas sempre que o Porto descansava. Deu a impressão que o Porto dominou de tal forma o jogo que o Porto foi sempre intenso e quando precisava de descansar deixava o Rio Ave ter bola, deixava o Rio Ave construir qualquer coisa, sempre sem perigo para a baliza do Diogo Costa. O Porto continua imbatível na defesa, apenas sofreu o autogol de Nuno Pérez contra o Sporting, continua a melhor defesa do campeonato, é impressionante. Esta dupla Bednarek e Kivior é realmente uma dupla fantástica, vale cada milhão investido. Acho que esta dupla, se nada acontecer, será a melhor dupla do campeonato. É uma dupla que vai até ao fim. O Bednarek, parece o capitão da equipa, é o verdadeiro patrão ali da defesa. O Kivior com muita classe sai sempre a jogar, tem um pé esquerdo muito bom, dá mesmo essa impressão de que o Kivior poderia jogar tanto a lateral como a médio, porque ele tem muita classe com a bola, é aquele central que é mais discreto, mas que tem muita qualidade, muita eficácia.
O Francisco Moura também a subir muito o nível, o Francisco Moura está a melhorar, nota-se que ele demorou ali um bocado a recuperar da lesão, mas começa agora a melhorar, neste jogo também jogou melhor. Tanto o Francisco Moura como o Pablo Rosário a ser aqueles laterais então que jogam mais pelo meio e que são muito importantes a fazer a pressão alta, porque o Porto quando pressiona, sempre que a equipa adversária tenta ir pelas laterais, o Porto pressiona com os 3 jogadores daquele lado. Do lado direito, PP, Frolt e Rosário caem em cima do jogador que tem a bola. E do lado esquerdo, Borja Sainz, Gabri Veiga e Francisco Moura também caem em cima do adversário. E hoje o Francisco Moura estava especialmente mais inspirado, conseguiu fazer mais passes, subir mais em segurança, recuperar mais bolas. No meio campo, é o meio campo titular já clássico do Porto, Varela, Frolt e Gabri Veiga. Mais uma vez fica provado que há suplentes para o Gabri Veiga e para o Varela, mas não há para o Frolt. Frolt volta a jogar o jogo todo. Frolt está imparável. O Frolt dá a impressão, assim como com o Nacional, que não está a dar tanto nas vistas, não está a ser tão influente, mas eu acho que é porque o adversário reparou que está ali a peça-chave do Porto e marcam muito em cima o Frolt. O Frolt está a ser muito marcado. O que é impressionante é que o Porto tem outros jogadores, vale muito como coletivo e consegue, não só com o Frolt a deslocar-se mais para a esquerda e muitas vezes a recuar para o lado do Varela para tentar ganhar ali algum espaço, mas também porque todo o resto da equipa joga tanto que mesmo quando o Frolt está muito marcado, há outras soluções. Falando de meio campo também, o Varela hoje é substituído logo ali no início da segunda parte. Eu sei que é para gerir para a Liga Europa, mas para mim há ali um sinal claro. O Farioli volta a colocar o Pablo Rosário no lugar do Varela. Fica muito pouco tempo, logo a seguir entra o Eustáquio, mas é porque o Farioli precisa do Pablo Rosário fresco para os jogos que aí vêm, para a Liga Europa e depois para aquela semana infernal que o Porto vai ter. No entanto, deu o sinal ali ainda durante uns 10 minutos de que o Pablo Rosário seria o 6. Também depois o Porto faz o 3-0 e ele acaba por tirar o Pablo Rosário. Mas eu continuo a achar, como já tenho dito aqui noutros vídeos, que o Pablo Rosário tem outro pulmão que o Varela não tem, embora o Varela também seja um jogador bastante forte fisicamente. Mas o Pablo Rosário parece ser mais forte e eu acho que o Farioli prepara-se para mais para a frente, quando tiver mais opções até para lateral direito, quando os lesionados recuperarem, prepara-se para que o Pablo Rosário seja o 6 titular. Eu acho que vai ser ele e não o Varela. Depois o Gabri Veiga, para mim o melhor em campo hoje. Ele faz 2 assistências no canto, os 2 cantos muito bem marcados. Faz um grande jogo também. E depois faz aquele golo 3-0, é espetacular. É verdade que o PP faz uma assistência incrível, muito bem o PP. E o Gabri Veiga dentro da área não perdoa, um remate no canto da baliza. Muito bem a aguentar a carga do defesa central, um remate à ponta de lança com muita classe, jogou muito bem. O Gabri Veiga tentou marcar golo várias vezes, ele fez vários remates perigosos e aqui ganha pontos perante o Rodrigo Mora, que também entrou muito bem. Depois na gestão ali dos jogadores entrou o Rodrigo Mora. O Rodrigo Mora, eu acho que ele faz ali alguns passes, porque ele está realmente a tentar ser mais esse jogador de equipa que o Farioli quer, mas o Rodrigo Mora é mais jogador de pegar na bola e ir para a frente, um pouco egoísta, mas como não perde muita bola, ele é muito bom a agarrar, a colar a bola ao pé. É aquela jogada que ele faz quase um golo, um grande golo, seria uma obra de arte, mais uma vez, passa perto da baliza. E eu acho que ele está a falhar mais esses remates porque está-se a dedicar mais a cumprir na defesa, na recuperação, e depois não tem tanto discernimento naquelas jogadas típicas dele. No entanto, ele entra bem, mas acaba por perder pontos aqui para o Gabri Veiga. Está aqui uma luta muito acirrada ali pelo número 10. O Farioli tem preferência pelo Gabri Veiga, mas o Mora entra bem. E o Farioli hoje tem que estar satisfeito porque o Mora entrou e defendeu muito bem. Fez ali boas recuperações de bola defensivamente. Fez também mais passes que o normal. Entrou muito bem também, mas realmente o Gabri Veiga acho que é o melhor em campo. Borja Sainz, já não há palavras, sempre ligado à corrente. Ele não precisa nunca de ser substituído. Ele e o Frolt parece que têm 2 pulmões, parece que nunca se cansam. O Borja Sainz está sempre preparado para um contra-ataque, para apanhar uma bola, aquelas recuperações, as famosas recuperações do Porto, em fase muito ofensiva, que depois desequilibra o adversário. Hoje conseguiu 2 ou 3. Houve ali uma também foi pelo PP, mas o Borja Sainz está sempre pronto para receber essas bolas, até mais que o Samu. Ele quase que, nessas jogadas, ele quase que está mais a ponta de lança do que o próprio Samu. Samu também é muito forte na pressão, ele hoje não estava tão nervoso porque marcou então o golo logo no início. O PP acaba por ser substituído pelo Alarcón, aqui um prémio do Farioli ao Alarcón, mas acho que é quase irrelevante, porque o Farioli, com tantos treinos que faz com a equipa B, até chegou a integrar o Castro na equipa principal e mesmo assim aposta apenas no Alarcón quando não tem mais nenhuma opção para extremo e quer gerir aqui o PP. Acho que é curto, é pouco, mas acaba por ser um prémio, não deixa de ser um sinal. É o primeiro jogador da equipa B que tem essa confiança para entrar em campo, que o treinador coloca. Ele acaba por não fazer grande coisa, também a equipa já estava a gerir o 3-0. O Denis Gul também entra, desta vez para não fazer também muito, lá está, porque acaba por ser ingrato estes jogadores que entram no fim do jogo, em que o Porto está já só a gerir. Mas o Porto ainda ensaiou ali contra-ataques, o Porto está sempre ligado ao jogo. Realmente só o jogo com o Nacional foi exceção, porque a equipa estava cansada, mas este é o Porto, é o 5º jogo do Porto, em que o Porto está sempre ligado. E mesmo a gerir, o Porto hoje a conseguir, eu acho que vai melhorando também de jogo para jogo, consegue gerir melhor os momentos, consegue sem bola,
descansar sem bola e depois, quando quer recuperar o ritmo, recupera a intensidade. O Porto está cada vez a gerir melhor essas fases do jogo e depois, no fim, consegue gerir o resultado e também a equipa, o plantel, porque o plantel vai sofrer aqui muito, com muitos jogos seguidos. E esta entrada do Alarcón também me dá sinais que o Caramó, quando estiver em forma física, também deve entrar. E o Alarcón acho que não vai ter mais hipóteses de entrar, até porque o William Gomes já espreita aqui também voltar, já podia ter voltado hoje, mas o Fariol é sempre muito cauteloso nisto. Hoje também houve alguns sustos, felizmente ninguém se lesionou, mas houve ali o Gabri Veiga, antes do golo, ainda bem que ele não saiu, chegou-se a pensar que o Eustáquio já ia entrar para o lugar do Gabri Veiga. Uma questão de não arriscar, porque vem aí jogos importantes. No entanto, o Gabri Veiga entra e faz o golo, ainda bem. O Eustáquio entra para 6, aqui também para gerir. O Eustáquio também assusta ali, porque dá ali um salto por cima do adversário e cai mal. Felizmente também nada de grave. O Bednarek também tem ali alguns sustos. O Bednarek hoje, especialmente agressivo, ele teve ali alguns momentos que podia ter visto cartão amarelo, mas realmente não passa nada naquela defesa. O Bednarek dá mais nas vistas. Quando tínhamos o Noan Pérez, era o Bednarek que não dava tanto nas vistas, agora é ao contrário, é o Kivior, e de facto subiu ainda mais a qualidade ali da defesa, está muito boa aquela dupla, e o Diogo Costa agradece, tem tido pouco trabalho, uma ou duas defesas ali fáceis, portanto um jogo tranquilo para o Diogo Costa, tem uma defesa muito boa à frente, e depois aquela opção do Farioli de colocar o Zaidu a lateral direito, não é uma boa opção, claramente, o Zaidu não se sente confortável ali, subiu pouco, ainda podia ter marcado um golo, puxou a bola para o pé esquerdo ali do lado direito, à entrada da área, podia ter feito mais. E também faz ali uma insistência de cabeça, mas acho que o Zaidu é mais jogador para jogar do lado esquerdo. Mas pronto, aqui também o Porto já estava a gerir o 3-0 e foi mais para descansar a equipa. Alguém ontem deixava nos comentários que o Zaidu seria uma boa opção como central numa linha 3, é verdade. Eu ainda pensei que o Farioli hoje ia fazer isso, colocando o Bednarek mais do lado direito e o Kivior no centro e depois o Zaidu mais para a esquerda, mas não, acabou por ser mesmo no lateral direito. E vamos ver então como é que a equipa evolui. Bons sinais, ótimos sinais. Martim Fernandes também já vem aí, já vai estar apto. O Porto cada vez com mais opções, cada vez a gerir melhor os tempos de jogo, continua com essa grande intensidade, a atropelar verdadeiramente adversários. Não há aqui diferença se joga fora ou se joga em casa. Os adeptos estão muito entusiasmados, há muito entusiasmo à volta da equipa e a própria equipa muito motivada, sempre ligada à corrente. Hoje, como foi dia de jogo, não soubemos muita coisa, não há muitas novidades sobre se o Porto vai ou não entrar na justiça por causa desse adiamento do jogo do Arouca, que foi realmente uma coisa escandalosa. Ontem muita gente comentava e realmente o Porto, não sei se tem alguma coisa a ver com o Porto não ter apoiado o Presidente da Liga ou se tem alguma coisa a ver com o Benfica, por o Porto ir jogar com o Benfica. Havia gente até que dizia que o Porto devia jogar com os suplentes na Liga Europa, mas acho que aqui a Liga não está muito preocupada com a Liga Europa. Isto é mesmo qualquer coisa a ver aqui a nível interno, claramente a prejudicar o Porto, mas é como eu dizia ontem, isto motiva a equipa e estes jogadores têm todos um espírito de luta muito grande, estão todos muito conectados, identificados com essa alma, essa mística que sempre marcou as equipas do Porto do passado, e eu acho que eles vão fazer disto uma força. E portanto eu acho que o Porto vai entrar ainda com mais intensidade contra o Arouca. Esta é a minha previsão. E agora eu quero saber de vocês, o que é que vocês acharam deste jogo? Quem foi para vocês o melhor em campo? Se foi o Gabri Veiga ou se acham que foi outro? Houve aqui jogadores que fizeram grandes exibições. Eu aposto no Gabri Veiga mais porque ele faz o golo e 2 assistências, mas realmente houve aqui jogadores que jogaram muito. O Borja Sainz sempre ligado à corrente, Pablo Rosário hoje uns furos muito acima, o Kivior impecável na defesa, PP também esteve bem, Frolt como sempre, apesar de mais marcado aqui, os adversários a conhecerem melhor, mas continua a fazer grandes jogadas. Eu lembro de uma jogada dele dentro da grande área, já na segunda parte, em que ele finta com uma facilidade enorme os defesas todos, nem parece médio, parece um extremo, ele realmente domina, continua a ser a grande figura deste Porto. Se vocês concordaram com as substituições do Farioli, aquela entrada do Zaidu para o lado direito, aquela aposta no Alarcón já um pouco tarde, o próprio Rodrigo Mora a perder aqui a titularidade para o Gabri Veiga, se vocês concordam comigo que o Pablo Rosário é capaz de aqui tirar o lugar ao Varela, ou se acham que o Varela é dono ali do número 6, se acham que vai ser um problema para o Porto continuar sem um suplente para o Frolt, porque o Frolt continua a fazer os jogos inteiros, assim como o Borja Sainz. E é isso, muito obrigado por assistirem. Hoje num local diferente, não conseguimos estar no estúdio nem com a camisola da sorte, que já é a imagem de marca aqui do canal. Já sabem, deixem os vossos comentários, eu leio sempre todos. Não se esqueçam também de deixar o like, subscrevam o canal se ainda não subscreveram. Um abraço a todos e até amanhã.